Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio 85, e hoje temos connosco David Bernardo. Viva David, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Olha, obrigado por aceitares o desafio. Começamos com uma questão sempre mais desafiante, que é falar um bocadinho quem é o David Bernardo, da sua jornada profissional e académica. Epá, essa é a pergunta mais complicada de todas. Sim. Falámos assim. Olha, eu acho que começaria por definir ou autodefinir mais ou menos como um explorador da vida, de várias coisas. Tenho um percurso muito variado profissionalmente, sempre de alguma forma ligado à área dos negócios. Tanto é que a minha empresa, ou uma delas, que chama um bocadinho mais de holding, chama-se Leeds Adventures. Leeds quer dizer Life is too short e Adventures porque são as nossas aventuras pelo mundo dos negócios. E no final é como é que sempre muito optimizado. Naturalmente queremos ganhar dinheiro e queremos essas coisas todas habituais, mas uma vida muito otimizada para a experiência e para o crescimento pessoal. Eu posso dizer que comecei o meu primeiro trabalho foi como apresentador da SIC, do Templo dos Jogos na época, e depois fiz aí outros programazinhos e tal, Uhum. sobre jogos de computador, estamos a falar há muito tempo atrás. E depois tem sido todo um conjunto de experiências. Eu estudei na Católica, depois trabalhei cá em Portugal em Venture Capital na época, estamos a falar de 2000 por aí. Lancei a minha primeira empresa também de temas de marketing, em que o Papa veio a Fátima e na Sim. época eu com o meu melhor amigo pensámos, mas onde é que as pessoas sentam? Não há lugar para sentar. Mandámos produzir 45 mil bancos de cartão, vendemos o patrocínio à Caixa Geral de Depósitos e na época fizemos uma fortuna. Tipo, imagina, pá, dois putos de 17 ou 18 anos Uhum. e vendemos 45, temos para aí 6 mil euros em 3 dias cada um, uma coisa assim, tipo, Negócio da um, China, vá, claro. literal, literal, mas sempre tive muito. Eu lembro de vender jogos de computador na época, não havia os temas do copyright e não sei o quê, de copiar disquetes. Então, é assim, para mim, eu acho que sou um tipo bastante criativo, sou um tipo pouco artístico. E a minha forma de criar é através dos negócios. E depois tive experiências e aventuras e desventuras. Trabalhei na Hollenberger, em Milão Uhum. e em Madrid, em consultoria estratégica, que foi uma escola brutal. Foi tipo o meu serviço militar. Acabei os estudos já na Bocconi, em Milão também, e é daí que vou. Fiz 3 voltas ao mundo de mochila às costas. Fiz o MBA na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Depois passámos por várias. Trabalhei na Sony Music em Miami, trabalhei nas Honduras a desenvolver ecoturismo com 6 tribos na rota da cocaína, literalmente. Estava a falar do Faroeste, e Sim. lá era realmente o Faroeste, coisas bastante complicadas, acabaram por matar o meu principal guia na época. Depois, nada, depois trabalhei na Sony Music em Miami, depois abri uma empresa de e-commerce, fui um dos primeiros no México a fazer e-commerce. Depois essa empresa teve alguns issues, não foi tão bem. Depois, a certa altura, ligam um vice-presidente da Google e outro, o equivalente ao Corte Inglês lá do sítio, e Certo. embora não nos queres ajudar com a estratégia aqui deste retailer, e eu, embora, vamos lá. Então daí abri literalmente aquela coisa em que estás, lembro de estar capa de jornais, dos principais jornais no Brasil, e depois a seguir a empresa não foi bem um mês depois. Tipo, perfeitamente história, rags to riches to rags. E depois eu, já que não queria ser CEO de nada, convido-me para isso. A certa altura faço uma consultora de. Chegámos a ter para aí 80 pessoas. 80 pessoas entre os vários serviços, não só consultores, mas Uhum. tivemos estudos de fotografia para e-commerce, ajudámos a lançar o Walmart, ajudámos a lançar a Amazon, levámos o marketing da Eletra, que é dos maiores retailers também lá, por muitos anos. Flexi, que é uma das principais empresas de sapatos da América Latina.
tudo o que possas imaginar de Certo. clientes e retailers fizemos. Nos últimos anos, depois entretanto comecei a trabalhar muito com cavalos também, eu jogo polo e comecei e fui fazer 4 ou 5 terapias com cavalos, que se chamam constelações com cavalos ou coaching com cavalos. Não conseguia entender como é que aquilo funcionava, mas teve um impacto profundo na minha vida. E nisso decidi aprender também. Eu hoje em dia trabalho muito com cavalos. Aliás, estou a fazer um santuário de cavalos e ali todo um projeto com cavalos aqui em Portugal, junto à Zoia. Uhum. E depois, a certa altura, descobri também, trabalhámos muito com luxótica também no México, e a certa altura olhei para o mercado das funerárias. Epá, e vi que havia uma oportunidade gigantesca, tanto a nível humano como a nível económico, porque realmente é um mercado que está completamente subatendido e ready to be disrupted, vamos pôr assim. Uhum. E lançámos uma, uma primeira empresa, um primeiro investimento, que eu agora estou bastante envolvido no dia a dia, chamado Katrina, que começa por ser um comparador de preços funerários, mas que vai muito mais além disso. Então estamos neste momento a repensar a morte na sociedade. Isto acompanhado depois por escrevo para o Jornal de Negócios, tenho o meu podcast também, que é o LeadSec, tenho. O que é que eu tenho mais? E as aulas, claro. As aulas na Sim. Nova, aulas na Nova desde 2012 e Dós Nova desde 2012 e depois dei Tec de Monterrey, estado em Espanha, foi. Então, não me aborreço, vamos pôr assim. Boa, ou seja, cheio de aventuras e de experiências que acho que são bastante enriquecedoras. Como é que, Mas no é. fim, no meio deste processo todo, como é que nasceu a Leeds Academy, Adventures, peço desculpa, porque acho que tem aqui um ponto muito importante que eu gostava de se calhar falarmos, que é, quando vi o teu site, que é Digital Transformation Company, mas tem o Digital riscado, só tem o Transformation no meio deste processo. Queres falar um bocadinho sobre Eu isso? acho que tens aqui, eu acho que tens aqui duas coisas. A Leeds sai pela. A Leeds é uma coisa muito orgânica. Aliás, a história é mais engraçada porque eu estava com a minha melhor. Aliás, na época dei umas conferências em Portugal chamada Empregos no Brasil para Estrangeiros, que toda a gente queria ir para lá. E dei umas conferências e precisava de uma empresa para faturar. E a empresa, quando fomos à empresa na hora, não havia nomes. Eu fui com a minha melhor amiga, que é a minha contabilista também, e vimos os nomes e havia um que era Lost in the Stars. E ela disse: Olha, perfeito, nas estrelas é mesmo por aí. Lost in the Stars. Então ficou Lost in the Stars. Para abreviar, começou a ser Elite. E estava com outra amiga minha, com a Susana, depois que estava a trabalhar comigo na época, e ela disse: Elite é o quê? Life is too short. E eu não era, mas passou a ser. E então o nome vem muito daí. Agora, do que é que a empresa cria-se de uma forma muito orgânica. Eu acho que às vezes enquanto, por exemplo, o Katrina já é uma empresa que é muito pensada estrategicamente com uma visão final, que às vezes Uhum. acontece, aqui podemos contar uma história muito bonita e connect the dots backwards, não é? Como diz o Steve Sim. Jobs. Mas a verdade é que foi muito orgânica. A Elite surge daí, mas vem depois porque o vice-presidente da Google me liga para eu ir ajudar esta empresa chamada Liverpool, que tem 130 eh, lojas departamentais no México, tipo, mais ou menos tipo Corte Inglês. Uhum. E depois daí vem que me ligam da Amazon e me ligam do Walmart e me ligam não sei o quê. Havia uma grande boom do e-commerce, ninguém entendia nada disto, eu era um dos tipos com mais experiência que tinha ajudado a definir várias das coisas do e-commerce. E aí acho que foi uma coisa positiva, ainda que a empresa anterior não tivesse corrido bem, tinha uma boa reputação. De ser um tipo sério, de ser um tipo honesto, e acho que isso me serviu depois, que o negócio foi literalmente, eu diria, quase completamente boca a boca e cresceu imenso. Então, daí vem ali. O tema que tu dizes da transformação digital é que toda a gente fala da transformação, e estávamos a falar agora antes de começar a gravar, Certo. transformação digital, o digital, o digital. É assim, o digital é fácil, vamos a ser honestos. E as pessoas e aí há outro mito fantástico que é, epá, este tipo é millennial ou é Generation Z ou não sei o quê, essas coisas Certo. todas que toda a gente adora escrever artigos e vender livros sobre isso.
Então é bom digitalmente. É assim, a minha dificuldade é ensinar valores de trabalho e dedicação e compromisso a alguém. O Claro. digital, eu ensinei digital a pessoas com 60, 70, 80 anos, são top businessmen e entendem muito mais rápido que conseguem ensinar alguém de 20 anos a ter princípios e disciplina de trabalho. E outra coisa quando a transformação no final é assim, tu podes. Eu gosto muito do tema de espiritualidade e desenvolvimento pessoal também, é uma coisa que junto muito às coisas. Uhum. E uma das coisas que eu sempre digo, mesmo, até quando os coaching com cavalos e tudo, é a cerimónia começa quando o ritual termina. Então, tu vais à terapia, vais ao que tu quiseres e vês o teu potencial e como é que te vais transformar como pessoa e não sei o quê. Pá, mas a cerimónia é a cerimónia da vida. Se tu só vês o teu potencial, que é um plano estratégico, mas Certo. depois não implementas nada de mudança no dia a dia, acabou. Então é um bocadinho o que acontece também na transformação. É assim, na transformação digital. É assim, podemos meter os bells and whistles, apitos todos e tudo fantástico e as luzinhas que brilham e automatizar. Se as pessoas depois não mudam a atitude, não mudam a cultura, e há várias razões pelas quais é muito difícil, que as pessoas não, o ser humano não gosta de mudar. O ser humano, quando eu Sim. pergunto quem é que gosta de sair da zona de conforto, as pessoas, eu gosto. Não, ninguém gosta de sair da zona de conforto, senão não se chamava zona de conforto. Então mas quem é que tem a capacidade e disciplina de sair da zona de conforto para gerar esse crescimento? E aliás, é interessante, porque eu venho de uma família toda bastante, eu diria, empreendedora, ativa, em que ninguém se Uhum. reforma, toda a gente segue a fazer coisas e está num almoço ou jantar nosso e é toda a gente com os novos planos. Tipo, que é que vai Certo. fazer agora? E isso eu acho que é por isso até que as pessoas parecem todas muito mais jovens do que os peers e que as pessoas que estão Simpativos, não é? altamente Simpativos, não é? sempre ativos. Sempre ativos. Eu acho que vem muito, eu acho que as próprias pessoas, quando as pessoas não ficam obsoletas por causa da idade, as pessoas ficam obsoletas porque deixam de mudar. E esse deixar de mudar acontece a qualquer idade. Então, temos pessoas, eu acho que nos 40, por exemplo, hoje em dia, estou a ver muita gente que parece que desistiu de viver. Sabes o quê? Não se cumpriram as expectativas. E então, tipo, um bocado, pronto, epá, tenho filhos, tenho contas, tenho a casa, tenho não sei o quê, tenho não sei quanto. Epá, calhou-me isto. Eh, E depois até e reclamam então, mais, mas não fazem nada para mudar, não é? não fazem nada, outra vez, porque esta coisa é mais fácil reclamar e é mais fácil criticar. Que a E é empresa mais é fácil isto, que a dizer empresa é assim, aquilo, não é? Exatamente. Epá, a empresa é isto, a empresa é aquilo, o outro gajo que teve sucesso, epá, mas porque é ladrão, porque é desonesto, Teve e tu sorte na acabas, tipo, vida. teve sorte, epá, eu não tive isso. Epá, eu escrevi um artigo sobre a Farfetch agora, com pessoas a favor e pessoas contra, que era exatamente, epá, viva a Farfetch. É assim, epá, independentemente da história da Farfetch, se há coisas ilegais, naturalmente, tem de haver processo em tribunal e tudo e mais alguma coisa. Epá, a verdade é que os gajos construíram algo que poucos Gigante. conseguiram. Se E calhar, fizeram, epá, David, e não é só isso. Acho que às vezes é mais fácil criticar quando não se. Eu também posso estar aqui a julgar N pessoas, mas eles fizeram, ok? Agora é sim, fácil, né? Se não tivesse acontecido isto, ninguém ia dizer nada. Agora que aconteceu, é fácil aparecer os bons vilões, não é? Criticar. Exato, tu tens os vilões. O meu irmão usa muito uma frase que acho que é do Batman, aliás, que é todos os heróis com tempo suficiente se transformam em vilões. Eu acho que é um bocadinho por aqui, no caso da Farfetch. Por exemplo, pá, se calhar o CEO devia ter sido substituído antes, se calhar devia ter Claro. melhor assessorado, mas estás a falar daqui, mas fez. Eu acho que um dos grandes temas que acontece não fazemos e justificamos porque é que não fazemos. E porque é que nós somos ótimos, mas não fazemos porque o ambiente é mau. Ah, e para mim é um tema, e regressando ao tema da transformação digital, é outra vez isso, é assim, temos de fazer. E é para termos de fazer a parte mais difícil, não é a estratégia onde vamos, que tem todo o valor do mundo, tanto tu como eu trabalhamos nessa área, tem Claro. todo o valor do mundo, não é, eu diria, intelectualmente é complexa, mas na prática, sabes o que estás a fazer é mais simples. É mais complicado que as pessoas consigam mudar-se elas próprias e as organizações. Então eu diria Claro. que
uma transformação digital, na realidade é uma transformação psicológica e cultural a um 70% e para um 30% é digital e tecnologia. Boa. Diz-me uma coisa, David, numa destes processos, houve algum projeto que tenha, vamos lá chamar, tocado mais, talvez pelos desafios que encontraste, que tu tenhas ele como referência, não minimizando os outros, que não, tendo ter a oportunidade com essas empresas todas, acredito que haja algum que. Não, eu acho que há projetos que fizemos eh, muito engraçados. Acho que, por exemplo, este projeto que estava a contar com a marca de sapatos no México, é uma Uhum. empresa que produz cerca de 20 milhões de pares de sapatos. Eu 20 lembro na milhões? altura fomos visitar cá em Portugal, que é a indústria do calçado, é pá, por excelência, e Portugal tem uma indústria do calçado fantástica, que tem vários temas fabulosos, e aprendemos imenso cá. Ah, mas acho que um grande produtor fatura, acho que um dos maiores, ou o maior, deve fazer para aí 3 milhões de pares de sapatos, estes fazem 20. Ah, epá, e o mudar a cultura, e eu dizia, pá, mais que o e-commerce, mais que pois, Uhum. tudo aquilo que fizeste ali dentro, acho que das principais coisas foi quando chegas já com os executivos da empresa, que as pessoas já falam digital e já têm o digital na cultura e faz parte. Uhum. E isso foi uma aventura grande. E eu acho que o grande projeto agora que estamos a fazer, eu estou sempre mais entusiasmado com o último, Certo. um, É o que está mais é o do ativo, não é? É o Catrina. mais real. É o do Catrina, porque nós estamos a fazer um desafio muito complicado, que é como é que nós mudamos eh, a percepção e a relação das pessoas com a morte. Então temos o maior desafio de marketing, que é como estamos a fazer, o projeto é muito extenso, mas nesta Uhum. fase é como é que tu vendes a alguém um serviço que em princípio quando usar já cá não está, Certo. e o outro que é o maior medo. Mais em culturas que as pessoas por alguma razão acham que quando falas da morte, atrás a morte. Então, tipo, há toda uma superstição ilógica à volta disto que tem essa graça. Mas é um projeto com um impacto social brutal também, porque é dos créditos imediatos mais pedidos. As pessoas endividam Uhum. com taxas altíssimas. Sim, As pessoas não têm, muito caro. Há poucas opções em geral a nível. Em Portugal, por exemplo, tens uma concentração do mercado a 70% com a sim. Serviluta. Sem vergonha. Podes ter, sem dar por ela, uma conta de 5 10 mil euros. Também Sim. 15, eu vi contas de 25 mil euros aqui em Portugal, para um funeral, e que só as pessoas que ouviram no final. E então, como é que tu alteras isso? E depois é outra coisa que é o momento mais traumático da tua vida, é quando tu perdes alguém muito próximo, mas a Claro. maior parte das pessoas não sabe o que é tanatologia. Tanatologia é a parte da psicologia que lida com todo o processo de luto. E a Uhum. maior parte das pessoas nunca acaba com o namorado ou com a namorada ou com quem quer que seja e vai fazer terapia. Mas perde alguém, não, isto é normal. Então, como é que nós repensamos? Através da tecnologia e da empatia, estamos a criar uma plataforma para lidar com a morte. Então, acho que é o último grande desafio e que felizmente estamos a começar a ter resultados muito interessantes. Boa, mas podemos ficar então, a partir daí, eu acho que, corrijo-me se eu estou a ver corretamente ou não a minha visão. Primeiro ponto, acho que é um tema que é tabu, talvez. Segundo, não há um Uhum. planeamento. As pessoas não querem preparar este processo, né? Porque faz parte. Nós sabemos que há um fim. Se há coisa que a gente sabe que existe, é a morte, né? Exatamente. Agora, tens aí um tema que é importantíssimo e que e é onde nós estamos a trabalhar muito. É assim, por exemplo, estavas-me a falar que tens 2 filhos. Imagino Uhum. que os teus filhos são o centro do teu mundo. Epá, e das coisas que tu mais queres é que eles fiquem bem quando tu vais. Claro. E então crias todo este património, dás a educação, não sei o quê. 3 em cada 4 pessoas têm problemas com as heranças depois. Então estás a construir tudo isto, pá, acontece alguma coisa e a tua família rebentou pelo que tu Sim. tiveste a construir. Pá, isto é uma coisa já em si. Pá, e depois o processo são 420 horas de trabalho para tratar da morte de alguém quando não está planeada e 13 meses. Então, E tem imagina.
E tem aquele ponto que tu falaste que é o pós, né? Ou seja, vocês tratam desde Sim, é sim, quase um processo de end-to-end, pode ir desde a preparação, né? sim. Como também o pós, que já o próprio luto, que não podemos dizer, ok, fazia parte, né? Mas É, nem todas as pessoas lidam da mesma forma, né? exatamente. Não, é o customer journey todo, incluindo Sim, coisas tão simples. É assim, como é que fechas a tua conta de Netflix? Como é que desligas o teu telemóvel? É assim, uma coisa tão simples como o telemóvel, que continuam contas por meses e meses. O Netflix, é assim, se a password de Netflix é tua, como é que vais no final passar a password? Quem é que tem a password? Onde é que está? Em que certo. bancos é que tem descontas? Eu não sei se ainda é assim em Portugal, mas eu até há muito pouco tempo, tu não sabias onde tinhas as contas, tinhas de ir banco por banco, perguntar, tinhas de ir banco por banco, pedir um certificado a ver se a pessoa tinha conta ou não e custava para aí 75 euros. Pô, Vá, põe que, vá, se precisasse ir a 10 bancos e vamos pôr, não sei quanto é que é a média das poupanças em Portugal, mas põe que sejam 3.000 euros, iam 750 euros logo pô, em certificados de bancos. Depois mais advogados, mais não sei o quê, mais não sei quantos, acabou. É uma confusão. É uma sim. confusão e que não está nem tratado nem pelo público nem pelo privado e ainda hoje é engraçado, tens um conjunto de pessoas com quem contas isto e as pessoas começam-se a benzer. Quase tipo, não, isto Sim, e tu estás a dar um não se pequeno deve exemplo de falar. uma conta de Netflix, né? Não estás a falar de processos mais complexos, até de poupanças, coisas que as pessoas tenham que tratar, ou ações que Não, possam ter, ou coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas não é por esconder, vá por assim dizer, não sabem. seguros, Seguros. os fantásticos seguros que, enfim, têm comentários na sua maioria que as pessoas tentam ir pelos seguros e enfim, tudo o que seja para não pagar. Então, há muitas empresas, não todas, há empresas boas de seguros, mas a Certo. quantidade que tenta evitar é muito grande. Qual é que tu consideras que têm sido os principais desafios nesse processo que, no fim de contas, como tu dizes, é uma disrupção no mercado, não é? Ou seja, toda a gente assumiu que o mercado funciona assim, se for preciso, lá está. Não trabalha a transformação do mercado Uhum. e diz que é assim, e como tu disse, tu disseste 70%, ou que seja mais ou menos coisa, mas essa bilusa que é assim e não se mexe, né? Por assim dizer. Como dizer o outro, lá está. Aquela zona de conforto, no bom sentido do mercado está assim, não vamos olhar de outra forma, né? Não vamos nos adaptar, se calhar. Eu acho que tu tens duas coisas, para toda a gente, há duas coisas que fazem mexer ou fazem mudar na vida. O prazer e a dor. Uhum, És uma funerária, tens uma margem de lucro de 40%. Quer dizer, uhum, o que é que vais mudar? Continuas a ter negócio. sim, O que é que vais mudar? Tens incentivo. claro. Então aí tens um tema que é explicar às funerárias, que é assim, olha, os táxis também fizeram isso, os hotéis também, e depois tens o Airbnb, Claro. a indústria da música, onde eu trabalhei. Epá, não mudasse, alguém vai mudar por ti, é capaz de não te correr bem. Por outro lado, tens o tema de, ok, mas qual é o prazer? Epá, neste momento não há grande prazer, porque um processo destes demora anos a fazer, não é? Não é uma empresa que vai ser lucrativa, então é investimento. E eu acho que um dos grandes erros que as empresas fazem, e é giro ler a primeira carta do Jeff Bezos, a de 97 aos investidores, é Sim, assim, vocês têm de julgar no médio e longo prazo. Pá, a maioria das empresas é tudo os ao curto. resultados do ano ou do ano seguinte. Quando tens investimentos destes que estão a 4 5 anos, ninguém os faz. Claro. Ou, e acabam por. E eu diria que provavelmente é falta de visão ou a visão de curto prazo que a maioria das empresas têm que depois não fazem essa mudança. E então eu diria que os nossos principais desafios é a nível de fornecedores, porque nós somos uma plataforma, entre Uhum. fazê-los entender, porque a maioria nem sequer tem site, Certo, e depois a nível de clientes é o tema de marketing que estava a comentar. claro. Sim, é um tema não apelativo de estar a fazer, vamos lá chamar,
chamar É assim, ó Luís, se eu te disser agora, epá, o que é que queres tratar agora? Epá, vamos tratar da tua morte e da tua herança e vamos ver o que é que acontece e o que é que queres fazer aos teus restos. Porque, outra vez, porque evitamos a mortalidade, não é? claro. Nós evitamos a mortalidade. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a morte nos faz repensar a vida. E eu vou-te mostrar aqui no meu telemóvel, não sei se consegues ver aqui, Sim, mas one diz day One day you'll you die. will die. Isso mesmo. E quando as pessoas veem isto, ai que tétrico, não sei o quê, quase que como se eu fosse suicida, e eu, não. A questão é ter as coisas em perspectiva. É assim, um dia eu vou morrer. Surpresa, não sei se já foram avisados vocês também ou não. Então, é assim, como é que eu quero viver? E o que é que vale a pena me estar a chatear e não estar a chatear? E E então, aquilo que deve dar valor, não é? Também, né? o pensar na morte revaloriza-te a vida, ao contrário. Se tens alguma coisa, quantas vezes por dia é que tu pensas, epá, que bom, tenho ar para respirar? Pá, como está disponível, não pensas, É um fato porque assumido, não é? é o tema da escassez. O Claro. tema da escassez. Se tiveres ar, se não conseguires respirar, precisas do oxigênio, é é a coisa mais importante da tua vida. Então, eu acho que é um bocadinho por aí que temos que pensar nas coisas. Parece-me uma ótima abordagem. Dentro do projeto da Elite, tens a Elite Ventures, que faz também, corrijo-me, um processo de seleção e de ocupação de empresas. Podes partilhar Sim, algum caso que- eu acho que o melhor caso é exatamente este, com o Catarina, onde nós temos estado a desenvolver agora. Já fizemos outras coisas no passado, temos investimentos em algumas empresas, incluindo empresas de cannabis medicinal e outras. Há uma que está a ir muito bem cá em Portugal também. Uhum. Mas eu acho que o Catarina é agora um caso excelente desses, em que, em que realmente as coisas estamos a fazer todo o caminho das pedras com a empresa, muito envolvidos na operação da empresa no dia a dia. Boa. Uma das experiências que acredito seja bastante enriquecedora, como tu disseste, és professor na Nova e outras universidades Sim. que eu verifiquei, e potencialmente esteja ele também na área da estratégia, do e-commerce e por aí adiante. Como é que tu tentas transmitir, porque tens a mais-valia de teres uma experiência também no ativo e não só académica, não deslegislando nenhuma delas? Como é que tu tentas transmitir esses desafios que existem para os alunos? Vai? Eu acho que as minhas aulas são muito práticas e diálogo, por várias coisas. A primeira é que eu tenho claramente déficit de atenção. Então é assim, pões-me uma hora a falar, ou 3 horas, como são muitas vezes as aulas, a falar, e é assim, eu estou mais aborrecido comigo mesmo. Quer dizer, imagina, eu vou a uma aula e cada vez que eu dou aulas há 11 anos, e Uhum. cada vez estou a dizer a mesma coisa, ou menciono, porque agora li mais 2 artigos, assim, uma lenga-lenga. E eu lembro-me quando estava na Católica, às vezes íamos com um professor que os exames eram os mesmos há 6 anos. Tipo, os apontamentos não tinham mudado nada. Tipo, ok, se calhar em matemática isso tem todo sentido. Quando estás a falar de temas muito mais atuais, eu estou a dar e-commerce, estou a dar inteligência artificial, estou a dar metaverso, estou a dar um conjunto de coisas. As aulas são completamente de discussão e eu acho que nós, como professores, temos uma obrigação de apoiá-los a desenvolver-se enquanto seres humanos e não só estar ali a debitar sobre as nossas matérias. Temos de ensiná-los a Claro. pensar, a tomar decisões, porque hoje em dia é assim, se não é assim, se o que eu digo está no YouTube ou está no livro ou está não sei o quê, então a ideia é fazer essa interação Uhum. com os alunos em que eles chegam às conclusões. E como professor é muito mais relevante para ti também, porquê? Porque eu faço uma pergunta, dás uma resposta e há uma interação. Isso vai-me fazer pensar nas coisas. E vai, se calhar, me levar por caminhos por onde eu não fui antes. Então acaba por ser um processo muito mais Interativos, não é? bilateral, Uhum. eu diria omnilateral, porquê? Porque o processo é meu para os alunos, dos alunos para mim e dos alunos entre eles.
Certo. Então, se vais a uma aula minha, estamos continuamente a falar e eu estou continuamente a trazer casos da vida prática, um, com um framework. Eu estou com Case Method, que é muito o tema de Sim. Harvard e não sei o quê, mas eu acho que é importante ter frameworks um, para poder estruturar. É assim, um Customer Journey, o que é? E depois explicar, isto é a vossa base, aqui vocês podem levar isto em 200 direções, mas Uhum. tomem a base, porque acho que ajuda a sintetizar o conhecimento. Bom, Mas é sempre frameworks básicos, e depois metê-los com um conjunto. A carne são os casos da vida prática e a interação com os alunos. sim. E o E a objetivo outra do... que eu tenho também, desculpa só Força, para força, força, terminar, desculpa. tenho para aí 10 mensagens. Eu num curso não tenho mais de 10 mensagens. Porque se tu, com eles levarem 10 mensagens importantes, vai mudar muito mais a vida deles do que se eu quiser que eles decorem, não sei o quê. Eu acho que o objetivo do professor é ter impacto na vida e não mostrar que sabe ou mostrar que sabe Claro, muito. Então, para mim, ok, quais são as 10, às vezes não são 10, às vezes são 5 mensagens que eu quero que eles tirem. claro. Se eles tirarem isso, completamente. Bom, eu acho que essa palavra de impacto é super relevante e a parte do framework também ajuda a organizar as ideias. Tento, dando essas aulas na área, nestas tecnologias emergentes como Uhum, inteligência artificial e o metaverso, por exemplo, que, como tu uhum. sabes, há pouco tempo íamos ser todos metaverso, vamos chamar assim. Como é que tu vês estas tecnologias no nosso dia a dia e um bocadinho da tua perspectiva, a nível futuro? É assim, eu acho que o metaverso está a ser completamente subestimado. O Mark Zuckerberg sabe o que está a fazer. A Apple vai lançar o Vision Quest Pro e as pessoas acham que estamos. As pessoas já estão no metaverso, que é a primeira coisa engraçada. As pessoas já estão no metaverso. Não se dão é conta disso, não é? A questão é que Certo. estão no metaverso idiota e não se dão conta disso. Eu estava a dizer, eu antes de vir para o podcast, meti o capacete de Ah, realidade sim. virtual na cabeça e estou com um treinador pessoal a fazer boxe e crossfit e não sei o quê. Bah, isso é já um extremo, vamos pôr. Aquilo ainda é grande, é pesado, não é agradável, tal, tal. Pá, é o quê? Agora, a tecnologia que está a mudar. Agora, nós temos nestas coisas, não é? Sim. O metaverso no final. Porque assim, a questão é que nós temos visão 360 graus uh, e estamos numa experiência imersiva. E depois passamos o dia num retângulozinho. Isto é perfeitamente idiota, não é? Claro. O metaverso vai ser sobrepor. Eu acho que este aparelho vai ter de desaparecer eventualmente e tu, com as tuas lentes de contacto, com os teus óculos, estamos a falar aqui, eu estou a falar do Katrina, por exemplo, ou estou a falar da Nova ou uma coisa assim, porque não, Certo. agora já os dois estamos a visualizar à nossa frente o site ou as instalações da Nova ou o que é que seja. Claro. Não há porque não. Ou se tu tens dúvidas, é assim, eu tenho o ecrã aqui do lado esquerdo agora, que tenho um ecrã maior, e estou a olhar para a câmera. Mas porque é que não há. Porque é que eu diria não, o metaverso não funciona? Não, porque é que eu não tenho as notas na minha lente de contacto ou aqui e quero um tema qualquer, tenho uma dúvida e vai-me aparecer aqui. Claro. Então, o metaverso eu acho que vai ter um impacto. Eu recomendava muitas pessoas verem verem, mas mais que verem, lerem o livro de Ready Player One, depois o Spielberg fez o filme, e há o segundo também é bom, que é Ready Player Two, que eu acho que explica um bocadinho disso. Não tenho. Seria uma pena que o metaverso não funcionasse. Certo. Agora, o que é que vai ser o metaverso? Vai ser outra coisa. Mas já tivemos o hype. Mas eu acho que tendo a Meta e tendo Aí, pô. a Meta e a Apple ali, eu acho que as coisas vão andar de forma interessante. Mas pronto, mas depois mais à frente. Vamos ver isso. Depois, AI. AI, acho que vamos agora, estamos a votar um bocadinho mais calado sobre o tema. O ChatGPT já não é novo, então agora mudança brutal. E acho que vai ser dessas mudanças que vai matar um conjunto grande de empresas eh, nos próximos anos, mas nem se vão dar conta. Porque agora, como vai estar mais calado, acham que já entraram no ChatGPT, que já são muito inovadores,
não estão a acompanhar, não estão a desenvolver e quando se derem conta já não são Claro, competitivos. Acho que vai ser muito rápido isso. boa. Estamos a falar eu diria, nos próximos 5 anos, eu acho que vamos ter aí várias empresas que vão estar em problemas graves, ou a fechar mesmo. Eu também tenho mais ou menos a mesma visão que tu. É como costumo dizer, não é uma dúvida, é temos que fazer. E quanto mais cedo É. fizermos, melhor para todos, né? Agora, tens aí duas coisas que eu acho que as empresas têm de ter noção. É assim, se tu és. Que eu estive a falar com um fundo de Silicon Valley há uns tempos e dizia mas o que é que vais fazer na inteligência artificial? E eu, com Catrina, e eu, na verdade, vou otimizar. Não, mas tens de fazer. E é assim, o que me estavam a propor de fazer teria sido totalmente dinheiro mandado ao lixo porque entretanto saíram o ChatGPT já podes fazer os teus agents com Sim, os LLMs da Meta e do Facebook também. Então é assim, então tu tens aqui duas coisas que é, vais desenvolver propriedade intelectual e vais criar soluções claro. e ganhar dinheiro, epá, como desenvolves um software, ou vais ganhar através de otimizar com a inteligência artificial. E eu acho que para a maioria das empresas é isso, é otimizar através da inteligência artificial muito mais do que fazer propriedade intelectual. Totalmente de acordo, até porque propriedade intelectual estamos a falar de investimentos que nem todas as empresas têm capacidade, não é? Só as grandes Ah, players. E muitas vezes eu costumo, nas formações que dou, que também deves conhecer, que é o killer Google. Ou seja, para as pessoas perceberem que há efetivamente muitos projetos, mesmo dessas multinacionais, que não correm bem. Ou seja, e eu sim. acho que se não houver, como tu disseste, essa mentalidade das empresas, quem lidera as empresas diz, efetivamente não percebe que faz parte do processo, que há coisas que não vão correr bem, e depois de repente há umas que correm bem e faz o diferencial para que as empresas possam ser mais competitivas e sustentáveis numa perspectiva mais a longo prazo. Não é? Não, completamente. Eu acho que isso é fundamental. É entender, é assim, o que é que eu vou concorrer contra o ChatGPT, contra a Microsoft e contra o Google? É assim, eu posso usar uma coisa muito simples. Eu uso o Excel. Não Claro, tenho de fazer um Excel. São negócios muito diferentes. Eu uso o Excel para melhorar a minha produtividade. Não tenho de entrar no negócio de fazer Excel. claro. Ou eu uso o CRM. Não tenho de fazer o CRM. E esta mania agora que. Mas para os venture capital tem sentido, para muitos, porque quer dizer, no final eles estão nos 100x Pois. e então Não, mas eu acho que tu estão a estás a tocar tentar ir num. por aí. Sim. Eu acho que não sei, David, estás a tocar num ponto que é muito importante que eu costumo dizer. Usar a tecnologia em prol do negócio. E não é preciso inventar, quer dizer, podes inventar uma tecnologia, não é? Podes Só inventar. que, só que implica investimentos irracionais, não é? Em equipa, investigação e que demora, atenção. Estamos a falar de investimentos que às vezes podem demorar 2, 3, 5 anos ou mais, não é? E numa Tem fase de resultado. vida e numa fase de vida que está complicada, numa fase de vida que é difícil para as empresas, que está toda a gente neste momento atrás disso. Certo. És mais um, né? Qual é o teu fator És diferencial mais no meio um, deste processo? não, és mais um e contratar pessoas na área é difícil. Tem um custo enorme, né? Certo. Sim, e mantê-las, e então não tem sentido. Na minha opinião, não tem sentido para a maioria das empresas. Claro. Diz-me uma coisa, tendo tu a oportunidade, corrijo-me, eu percebi que fizeste 3 voltas ao mundo, não é? Por Uhum. isso, tendo essa experiência já a nível internacional, o que é que tu consideraste a nível, até mesmo a nível não só cultural, mas mesmo a nível de negócios, a diferença potencialmente Europa, Estados Unidos e já, Europa, talvez a América Latina, que são aqui outros mercados já. Epá, eu acho que há já uma coisa interessante que a brincar, nós dizemos que a Europa são os ricos a fazer de pobres, a América Latina os pobres a fazer de ricos, Estados Unidos têm uma relação mais direta com o dinheiro. Certo, Ah, é assim, aqui há quase vergonha de dinheiro e de fazer negócios e tal. A América Latina é um bocadinho Wild West. É um caos, as pessoas iludem-se completamente. A mim já me foi muito mal no Brasil. O Brasil é um mercado complicadíssimo. Acho que não sou o único. Eu conheço pouca gente que lhe tenha ido, de estrangeiros que lhe tenha ido muito bem no Brasil. uhum, Ahm, é assim, a América Latina é um caos. Às vezes tem um verniz muito bonito. Está uma vez o embaixador de Portugal no México a dizer.
Isto tem um verniz muito bonito, quando se parte o verniz não quer saber o que lá vai dentro. É tipo Uhum. salsicha. Eu gosto muito, é um tal com o qual eu já aprendi a lidar, que tenho estado muito tempo lá, mas é um caos. Tens de entender oportunidades fantásticas, mas tens de entender como navegar o mercado bem, tens de entender a cultura, tens de entender muitas vezes o que dizes e o que não dizes, não é complicado o que tu dizes e o que não dizes. Uhum. Um, as pessoas não te dizem que não, muitas vezes. Os Estados Unidos é muito mais direto. A Europa, que eu acho é que é lenta. A Europa complica. A Europa complica a vida. Tipo, é tudo complicado, é tudo É. difícil. Epá, e E na já te- verdade, eu. eu acho que até um exemplo, só desculpa te interromper, que temos o exemplo, por exemplo, da regulamentação. Sabemos que é importante, efetivamente, mas há uma diferença nos outros países para a Europa, né? Às vezes, por isso, não é? Parece que estamos mais preocupados em Apesar. bloquear a inovação e experimentação do que propriamente. É, apesar de que eu acho que aí somos de alguma forma rápidos e para coisas como inteligência artificial, que eu acredito que precisam de estar bem regulamentadas, eu acho que podemos ter uma vantagem, apesar dos Estados Unidos já ter feito legislação. O GDPR, GDPR, GDPR. não sei como é que se diz, GDPR, GDPR, sim, GDPR, sim. assim, GDPR. O GDPR, por exemplo, a nível de proteção de dados, é do mais sofisticado que há. Agora, é necessário tudo isso? Pronto, mas há um abuso, é assim, tens aqui sempre um equilíbrio. Mas eu acho que o maior problema a nível de legislação é que os legisladores andam sempre 6 anos atrás das empresas. Quer dizer, em Portugal andava-se a tentar notificar a Google e não conseguiam notificar a Uber, A Uber. na época, que não podem, não sei o quê. Epá, mas eles estão onde? Na Holanda, mas são uma plataforma. Epá, Um vamos a desconhecimento ser total, honestos. né? Quando o metaverso tiver e quando o AI tiver, estão os políticos ainda a começar a entender o que é que se passa e para legislar. Então o problema é esse, é que as empresas andam 10 anos. E depois quando tens empresas como a Amazon, que tem para aí 150 pessoas a fazer lobby em Washington, pá, acabou. Certo. Quer dizer, as leis vão ser. Então tens aí um problema grande. Mas eu acho que a Europa tem um tema muito complicado a nível de velocidade. Eu acho que o nosso Estado de direitos, as pessoas têm direitos e poucas obrigações. Eu estou completamente a favor de saúde Uhum. pública e todas essas coisas. Acho que devemos, como sociedade, dar um conjunto de coisas. Agora, qual é o conjunto e como é que nós incentivamos as pessoas a serem produtivas e inovadoras? É sempre, senão a Europa vai acabar por ser o campo de férias do resto do mundo que tem dinheiro para vir cá gastar e nós vivemos do turismo porque não produzimos cá nada. É assim, vamos Certo. a ser honestos. Quantas as pessoas, toda a gente gosta das grandes empresas e de falar dos unicórnios e não sei o quê. Quantos grandes, quantas grandes empresas saíram da Europa Certo. nos últimos 10 anos? Spotify? Tens Uhum. depois a Alemanha tem umas quantas empresas interessantes mais a nível industrial, mas quantas é que é que tens, no fim, ao fim e ao cabo, não é? E até porque se calhar são obrigadas até mesmo por quem investe nelas, tendo em conta que talvez possa não ser tão competitivo o mercado onde estão, Uhum. seja ele a nível fiscal, seja ele a nível burocrático, que vão para outros países que são um bocadinho mais ágeis e menos burocráticos. Não quer dizer que seja tudo bom, não sei. Pelo menos é a sensibilidade que eu tenho. E eu acho que nós temos condições, eu acho que nós temos bom talento, temos bom talento, temos boas condições, a vários níveis, eh, mas temos de ter muito mais essa mentalidade nas pessoas. Sim. Eu acho que temos tudo para sermos melhores, mais competitivos, mas acabamos, infelizmente, por desperdiçar um bocado essa qualidade que temos cá. Precisamos de atitude e é assim, eu tento ser o mais apolítico possível, mas já não tenho paciência para isto. Quer dizer, é um circo e depois a esquerda, a direita e não sei o quê. Epá, O eu problema é acho que eu que nunca. cada vez mais, eu acho que cada vez mais, às vezes, eu em alguns países, que eu acho que é um bocadinho o caso da Itália, por exemplo, em que os países funcionam não por causa do governo, mas independentemente do governo. As coisas Sim. vão tão mal que já está toda a gente nas tintas e eu acho que
acho que é muito importante, e não entrando em temas políticos, na realidade são temas que eu não gosto de comentar e não sou especialista, mas eu acho que temos de tomar na mão as nossas vidas e não estarmos dependentes de A, B ou C. Nós temos de fazer o melhor que podemos com o que temos. Totalmente alinhados. Diz-me uma coisa, algum livro ou filme ou palestra que gostasses de recomendar? Há muitos. Eu diria, o que eu recomendaria, que eu leio várias vezes, é o Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Um livro que lês numa hora, ainda li anteontem. É um Boa. livro que lês numa hora, muito simples, mas é sobre encontrar-te a ti próprio e qual é a tua verdade. Mas depois há vários, dependendo. Há outro livro que eu leio com frequência, que eu gosto muito do tema de espiritualidade mais, que é A Profecia Celestina, que é também um livro Uhum. sobre uma aventura no Peru e tal, que tem vários temas espirituais aí. É outro livro com que eu leio. Há um livro fabuloso chamado, em português chama-se O Mestre, do Miguel Ruiz, um, Certo. que é muito bom. Em espanhol chama-se La Maestría del Amor, que é Uhum. sobre as relações, e cada vez que alguém acaba uma relação é um livro que eu recomendo às pessoas, mas que vai muito à direção que no final a relação é contigo próprio. Então são Boa. sem dúvida que depois a nível de negócio tem 500 que vão mudando, os clássicos, não sei. Há um livro por acaso que é engraçado. Eu acho que o tema comercial é importante. Há um livro que me recomendaram há muito tempo atrás, não sei se é fácil de conseguir ou não, que se chama How to Swim with Sharks Without Being Eaten Alive. Como nadar com tubarões sem ser comido vivo. O livro está completamente desatualizado, Hum. porque é de um vendedor de envelopes, acho eu, aí há 50 anos atrás, mas tem um conjunto de conselhos sobre vendas e comercial que eu acho fabuloso. Boa. Boas referências. Diz-me uma coisa, David, no meio deste processo todo da oportunidade que tens tido, algum conceito que te deram que tu guardes como referência? Eu acho, há muitos. Eu tenho tido a sorte de ter grandes mentores, tanto a nível de família, ter grandes exemplos a nível de família também, tanto a nível pessoal como profissional, mas também ter um conjunto de pessoas à minha volta fantásticas que me têm ajudado imenso. Aliás, uma das coisas que eu recomendo, ainda ontem estava a ter um almoço com um amigo muito giro, eh, em que estávamos a falar exatamente disso, em que o teres mentores. Eu acho que é importante teres mentores na vida e mais, eu acho que é outro tema que temos em Portugal, que é ter temas multigerações. Então que as pessoas se mexam. E eu Uhum. tenho amigos que desde os 15 aos 80, Uhum. eh, e eu aí acho que é muito importante ter mentores. Para mim, hoje em dia, que o meu 2023 é uma montanha russa total, e a verdade, eu acho que o conselho é um bocadinho isso. Isto é uma montanha russa. Então, eu tenho atrás de mim, no meu escritório, uma frase que é: This too shall pass. Isto também vai Ok. passar. Então, a vida são ciclos. Quando estás em cima, não acho que és o maior. E há uma parte grande de sorte. Então, quando estás em cima, não acho que és o maior. E quando estás em baixo, não acho que é o pior. E, na verdade, o que tens de fazer é assim: vieste aqui para experimentar e para viver. Então, aproveita os altos e os baixos nisto tudo. Desfruta, né? Como costumo dizer. Pronto. Não, completamente. Enjoy. Tipo, eu acho que não sei, era Voltaire Até que porque custa dizia menos, que. custa mais, custa menos, vamos lá ser, mas desfrutar as situações. Não entrar em extremismo ou loucura quando estamos lá em cima, né? Porque senão não vamos conseguir lidar quando estamos lá em baixo, mas saber que faz parte do processo, mais uma vez esta palavra processo, vai haver ondas, né? Umas vezes em Pois, cima, outras vezes em baixo, mas crescer com isso, né? como é que era? Deus ajuda-me a aceitar, a mudar o que eu posso mudar e a aceitar o que eu não posso mudar. É isso mesmo. E eu acho que as pessoas levam-se demasiado a sério. Isto não vale a pena. Por isso o tema da morte também, e estava a dizer da frase de Voltaire, que acho que era: Deus é um cómico a atuar para uma audiência com demasiado medo de rir. Pô, E acho que a vida vai um bocadinho por aí. e tu tocaste aí nessa parte do rir e agir, porque quando nós olhamos no nosso dia a dia, que eu vivo mais em Portugal, né, por assim dizer, nós basta olhar para um noticiário que eu também já não vejo, mas
não vou mentir que uma vez ou outra, no meio de um ano, sou capaz de ver Uhum. um almoço assim completo, mas só se fala de desgraças. Pronto, e eu pergunto que imagem é que nós queremos transparecer uma sociedade para tentar ver isto de uma forma mais positiva, não é enganar-nos a nós próprios, mas temos que ver de outra forma, temos que sorrir, temos que ter uma atitude diferente. Se passarmos o dia todo negativos, epá, torna-se mais difícil ver também de uma Nós forma. estamos, nós estamos no melhor período do mundo historicamente. É, Nunca a longevidade foi tanta, nunca tivemos tanta qualidade de vida, segundo vários padrões. Depois temos falado de problemas de saúde mental e tudo que sem dúvida são temas. Mas, historicamente, nós vivemos na melhor época de sempre. Hoje em dia, vamos pôr, bilionário de há 100 anos atrás, vivia pior que vive hoje uma pessoa de classe média baixa. certo, A nível, então é assim, mas temos esta coisa, mas isso é normal, porque é assim, é o que dá cliques, é o que dá audiências, e toda a gente gosta de uma cabra e não sei o quê. Quer dizer, tu claro. pensar, é assim, os filmes de ação em que matas toda a gente e tudo e não sei o quê. Não. Temos esta coisa mórbida do ser humano, mas depois não gostamos de falar de morte. É isso mesmo. No meio desta vida ativa e viajando, sobra tempo para algum hobby? Já partilhaste aí um bocadinho de Mil, algum que. mil que eu tenho são hobbies. Que eu tenho são hobbies. Eu não, eu medito todos os dias. Acho que é importantíssimo, mas para mim, descansar é fazer coisas. Mete-me em casa parado e assim, eu fico nervoso. E tenho que falar. Fiz um podcast agora muito giro com o Pablo Dós em Madrid, fala sobre o silêncio e a contemplação, e depois estive com vários monges budistas lá também. E Aham. tenho uma relação amor-ódio com a contemplação e com o silêncio. Fiz um retiro o ano passado também de 12 dias de Vipassana em silêncio, que não podia falar com ninguém nem olhar para as pessoas. E não foi difícil, foi chato para caraças. Mas então é assim, tenho imensos hobbies. É assim, gosto muito de cavalo, jogo polo a cavalo, que para mim é completamente, tem de estar completamente em ti, presente no momento e conectar com o Uhum. cavalo. Tenho esse, gosto de fazer kitesurf, ando normalmente de skate, mas eu diria que mais de hobbies tenho 500. Passo a vida a viajar, estive agora a fazer ski, trabalho às vezes do café da montanha, onde quer que seja, mas eu diria que mais que hobbies que me mantêm são, eh, eu diria que são os hábitos. E o que eu diria às pessoas é ter atenção à comida, ter muita atenção ao sono, dormir com Uhum. qualidade. Por exemplo, das coisas que a mim mais mudou foi começar a dormir com tampões de ouvido de cera, que encontrei uma máscara também especial, mas estamos a falar de investimentos de 25 euros, estamos a falar de mais, mudou-me a qualidade do dormir, o meditar diariamente e o fazer exercício diariamente. Se eu faço estas coisas, é difícil que um dia me vá mal. Se eu começo a falhar por muitos dias, começo a comer muito à noite e dormir mal e estou com. Não, eu acho que, e tu falas muito com todo o tema de empresarial, executivos, tudo, Uhum. e eu estou em vários boards e trabalho com vários CEOs também depois. Nós somos atletas de alta competição Certo. e temos de tratar-nos como atletas de alta competição. Epá, e um atleta de alta competição, se é para estar em peak performance, epá, podes ter, tiveste Max Verstappen que estava bêbado na noite anterior em Las Vegas e depois ganhou o grande prémio no dia seguinte, quer dizer, Ah, mas são os são outliers, exceções, quer dizer, não é? Sim, é isso são mesmo. exceções. Epá, e uma vez por outra podes fazer os teus disparates e não sei o Até quê, que faz faz bem, uma vez ou parte, outra, não é? pá, completamente. Não sou extrema, não sou radical em nada. Normalmente não bebo, mas se quiser beber 2 ou 3 copos, pá, não tenho nenhum problema. Não sou radical em nada. Mas eu acho que se tiveres tens de tratar a ti, dependendo do que queres, como um atleta de alta performance. E tratando como um atleta de alta performance, tens uma máquina, que é esta, que é o corpo, e que é o que te vai permitir chegar a esse rendimento ótimo que as pessoas procuram. E rendimento ótimo, não digo vou fazer muito dinheiro, não, é estar bem. Não, E eu acho é que estar bem mentalmente, estar, eu costumo dizer, o maior ativo que nós temos é o cérebro, não é?
E Sim, se nós não tratarmos dele, né? Como tu dizes muito bem, comer bem no sentido qualitativo, não quantitativo, se calhar. Sono e exercício físico, ok? E exercício físico pode ser uma caminhada, pode ser o que a pessoa que lhe dê prazer. sim, Isso faz a sim, diferença porque, sim, no fim de contas, nós lidamos com outras pessoas. E se não estivermos bem connosco próprios, como é que podemos gerir tudo o resto, não é? completamente. E eu acho que eu, das coisas que eu mais tenho orgulho, eu tive um ano lixado, em 2023. Epá, temas pessoais, profissionais, familiares. Não sei quantas noites passei no hospital com familiares que estavam para morrer. Depois, felizmente, resolveu-se tudo. Uma amiga minha disse: ano de grandes aprendizagens. E eu, mais que aprendizagens, este foi o ano de exame. A ver se todos estes anos que eu fiz, todas Uhum. estas coisas, meditações e de estar equilibrado comigo, se quando vem a tempestade me consigo aguentar a bronca ou não. E foi engraçado, porque neste ano de exame, das coisas que eu realmente estou orgulhoso é de ter conseguido estar equilibrado. Então passei por muita coisa, mas não tomei um antidepressivo, não tomei um Claro. ansiolítico, consegui dormir, não tomei nada para dormir, só tomo coisas para dormir por causa do jet lag. Epá, quando às vezes são viagens e tens de estar pronto no dia seguinte, aí é o único momento. Não me lembro de ter tomado uma vez algo por insónia. E porque é isso, aprendes a conhecer o teu corpo. E eu acho que hoje em dia há. E a quantidade de pessoas que está. E não tem nada, cada um tem a sua vida e não é um Claro. tema de julgamento. Mas há uma quantidade muito grande de pessoas hoje em dia que eu vejo que estão com depressões, com temas de saúde mental, com grandes dependências de antidepressivos, ansiolíticos. eh, e felizmente, e a depressão não é uma brincadeira e é uma coisa Uhum. terrível, mas felizmente tenho a sorte, um, de não ter tendência, mas dois, de ter aprendido à data, que espero que continue, as ferramentas para poder equilibrar na minha saúde mental pelas tempestades também. Esperamos que continue assim. Claro que sim. Olha, acabamos em beleza. David, muito obrigado. Sucesso Luís, e muito vamos obrigado. falando. Tá. Muito obrigado, um prazer. Prazer. Obrigado.